Gente, eu tenho que passar para vocês hoje duas ministrações. Vocês estão dispostos? Vocês nem vão sentir, porque nós estaremos nas regiões celestiais. Vocês nem vão ver passar o tempo. Mas é necessário que eu ponha para vocês. A primeira é uma orientação bíblica para quem quer ser próspero. Então, a prosperidade, gente, não é ausência de necessidade. Diga para o teu irmão, prosperidade não é ausência de necessidade. Então, a igreja, ela teve um problema muito sério, tanto a igreja católica como a evangélica, que pegaram como referencial duas figuras, Assis, São Francisco de Assis, para a católica, e John Wesley para a evangélica. E então, o nosso referencial de santo é pessoas que abriram mão das suas riquezas para exercerem o dom da pobreza. Só que ninguém explica que o dom da pobreza voluntária é uma escolha pessoal. É diferente da miséria e da pobreza que você já traz de herança hereditária. Então Assis era rico, ele abre mão da riqueza para viver uma vida pobre. E John Wesley, ele tinha acesso a muito dinheiro durante todo o ministério dele, mas ele abriu mão e ele disse que ele queria morrer sem nenhuma moeda no bolso. Então aí foi uma escolha pessoal, mas ele tinha acesso a dinheiro o tempo todo. Então nós não entendemos que o que a igreja começou a propagar, que pobreza, ou melhor, prosperidade é ausência de necessidade, na verdade é porque nós nivelamos por baixo as mentes por causa da nossa mente escassa. A nossa mente de escassez. Então a gente acha que a gente vive só para pagar as contas, que você não pode passar disso. E nós ensinamos os nossos jovens a ser assim. E eu estou aqui para alertar algumas coisas para vocês. Você não pode ter uma mente escassa. Você tem que ter uma mente de abundância. Fala para o teu irmão, a visão do reino, o reino de Deus, é baseado na abundância e não na escassez. Então, prosperidade não é ausência de necessidade. Prosperidade é abundância. Compreenderam? Por isso que o Senhor diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, ausência de necessidade. Sacudida, começa a sobrar. Recalcada, você começa a investir. E transbordante, você começa a investir em pessoas, em outras pessoas. Então, o que o Senhor quer que você viva na tua vida financeira? Viver na abundância. Por isso eu brinquei com vocês ontem, mas é sério. Se você está insatisfeito com o que você ganha, é porque está faltando o quê? Atitude. Mas uma atitude que você tem que tomar é que você tem que viver o que a Bíblia te diz sobre esta área de prosperidade. E eu vou te passar rapidamente essa área, porque eu era acometido de uma pobreza sistêmica. O que é a pobreza sistêmica? O meu bisavô era miserável, o meu avô vivia na miserabilidade,
o meu pai também, e eu indo do mesmo jeito. Por mais que eu era advogado, por mais que eu era dono de imobiliária, por mais que eu ganhava muito dinheiro, vivia endividado. E eu dizia para o Senhor: Senhor, mas eu sou dizimista. Nunca deixava de dizimar. Eu deixava de pagar a conta para dizimar. E como que eu continuava passando vergonha? Foi quando em 2000 chegou na minha mão um livro chamado Os Dois Senhores. E um livrinho desse tamanhinho me trouxe uma libertação que vocês não imaginam. Eu aprendi que tem 5 atitudes que podem mudar a minha vida financeira. Vocês querem saber? Eu acho que na próxima vez, né, pastor? Próxima vez eu acho que eu vou falar disso. Eu não senti assim que o povo está muito entusiasmado a ouvir isso daí. Sim ou não? Sim! Também não precisa gritar, tá? Então vamos lá. Este livro me ensinou a ser próximo. Hoje eu sou uma pessoa próxima. Certo? Mas eu não era. O que aconteceu? Eu comecei a compreender que eu continuava sendo ladrão de Deus. Por quê? Porque eu entregava o dízimo. Mas a Bíblia não diz que quem rouba a Deus rouba só porque não dizima. Diz que aquele que não dizima está roubando, mas aquele que não entrega a oferta também está roubando. Mas espera aí, diga comigo, mas a oferta é voluntária? Como que eu estou roubando a Deus se é uma coisa voluntária? Lendo engano seu. Existe uma oferta que nem é bem uma oferta, que se chama primícia. E aonde eu roubava a Deus? Na primícia. Nós não fazemos parte de um reino? Quem faz parte do reino de Deus aqui? O povo já está com medo até de levantar a mão. Vou perguntar outra vez. Quem faz parte do reino de Deus? Então diga para o teu irmão, o reino de Deus tem leis. E no meio dessas leis, tem uma lei que é dos impostos do reino. O que é um imposto? O imposto é uma coisa imposta. Ou eu dou querendo, ou eu dou não querendo. Amém? Meninas, quem foi para o supermercado hoje? Simone, você foi lá. Daí você chegou no caixa e disse para o caixa assim: esses 17% aí sobre esse produto pode tirar fora que eu não vou pagar. Você fez isso? Pagou? Porque é o quê? Imposto. Você paga querendo e paga não querendo. No reino é a mesma coisa. O problema é que a gente tem visão de igreja. Mas você não faz parte de uma igreja, você faz parte do quê? Do reino de Deus. E tem 2 impostos que você tem que dar. Um é o dízimo, é inegociável, e outro é a primícia. Gente do céu, quando eu li isto, eu digo, meu Deus, eu ainda continuo roubando a Deus, porque eu nunca entreguei primícia, nunca me ensinaram sobre isso. O que é a primícia? A primícia é o primeiro fruto. Antes de você colher tudo, você colhe a primícia e entrega a primícia, porque a primícia, ela tem uma propriedade, abençoar o todo. O dízimo é o seguro do que você ganhou. E a primícia é a profecia do que você vai ganhar. Imagina só. Percebeu isso agora? Daí você vai me perguntar assim, mas apóstolo, o que é a primícia? A primícia é 1/30
que é o primeiro dia de trabalho. Então, como que eu faço? Se você entrar no meu computador ali, você vai ver que eu tenho uma planilha, que eu lanço tudo o que eu gasto, e automaticamente a planilha já dá embaixo dízimo e primícia. Quando chegar no final do mês, eu sei quanto que eu devo de primícia e quanto eu devo de dízimo. A primícia equivale ao primeiro dia de trabalho. Como você chega a isso? Você divide tudo que você ganhou por 30 e você chega em 1/30. É equivalente ao primeiro dia de trabalho. Isto para quem é assalariado. Para quem é empresário, pode ser a primeira venda ou o primeiro dia de venda. Entendeu? Enfim, primícia é isso. O que começou a acontecer na minha vida? A primícia eu não entrego na igreja. A primícia eu entrego para o sacerdote, aquele que me cobre espiritualmente. Então, quando eu aprendi, eu comecei a entregar para a apóstola Neuza Itioca, que é a minha cobertura espiritual. Chegado alguns meses depois, ela me mandou um e-mail. Apóstolo Coraiola, o senhor não acha que o senhor está me mandando muita oferta? Eu nunca vi ninguém reclamar por causa de oferta. Eu disse, apóstolo, aconteceram duas coisas da minha vida que mudaram a minha história. Uma foi entrar debaixo da sua cobertura, que ela é muito próspera. E outra é que eu aprendi o grande segredo da primícia. Diga para o teu irmão, a primícia tem uma promessa. Você entrega para o sacerdote e a bênção do Senhor repousará. Diga comigo, repousará. Outra vez, repousará sobre a tua casa. Olha que promessa. A partir de então, nunca mais me faltou nada. Por quê? Porque eu descobri uma chave. Eu era ladrão de Deus, eu estava só entregando o dízimo, eu não praticava a primícia e eu estava deixando de ser abençoado, porque a bênção tinha uma condição. Qual era a bênção? Primiciar. Se você entregar a primícia ao sacerdote, a bênção repousará sobre sua casa. Então diga, você quer bênção sobre a sua casa? Você quer que nada falte para você? Existe uma condição. Seja primiciante. Daí você vai perguntar, mas apóstolo, dízimo e primícia é o que basta? Eu aprendi neste livro que tinha mais 3 instrumentos que eu podia usar que me levariam à prosperidade. Terceira coisa, oferta de semeadura. O que é a oferta de semeadura? Toda pessoa que está passando necessidade, que você semeia nessa pessoa, ou a conta de luz, o gás, uma compra do supermercado, enfim, uma pessoa que você ajuda, isso se chama oferta de semeadura. Quarto requisito da prosperidade, oferta missionária. Fazem mais de 10 anos que eu adotei um missionário. Hoje, ele é um missionário que é líder de uma base da Jucum. Eu comecei com ele bem jovem, e começando o trabalho dele missionário. Hoje ele é um dos líderes de uma base da Jucum. O que é isto? Eu comecei a investir em um intercessor, porque todo missionário, ele começa o dia orando para os seus mantenedores. Você quer um intercessor na tua vida? Adote um missionário. E a quinta ferramenta para você viver a prosperidade.
Nunca vá para um culto sem levar uma oferta de gratidão. Porque o momento de dízimos e de oferta é o momento que você está declarando que Deus é o Deus da provisão e é o Deus da tua vida. Amém? Então vamos lá, dízimo, primícia, semeadura, missões e ofertas voluntárias ou de agradecimento. Se você começar a praticar isto, eu te garanto, em 3 meses se vira a tua vida financeira. Em 3 meses. Mas como que o senhor afirma isso? Porque aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Amém? Então, meus amados, amanhã à noite é o culto da primícia aqui na igreja. Quem é aqui da igreja? Então, amanhã se prepare para trazer as tuas primícias. E amanhã é o dia que você vai pedir perdão porque você não primiciou até hoje, mas que a partir de hoje você vai primiciar. Quem já está primiciando já está certo, né? Tá bom? Então amanhã à noite você vai ter a oportunidade de entregar a tua primícia, ou quando sair o teu salário, quando for. Mas amanhã vai ter um culto especial de primícia amanhã. Certo, pastor? Positivo? Então você tem que compreender, gente, por que a minha vida financeira mudou? Por causa da prática do dízimo, da primícia e das ofertas. Só para vocês terem uma ideia. Dia 18 de maio, ou melhor, de janeiro de 2022, eu comecei um prédio de aproximadamente 500 e poucos metros. Dia 18 de maio, isto é, 4 meses depois, eu estava inaugurando um prédio. E daí o construtor veio prestar conta para mim quanto nós tínhamos gasto. E ele me disse, 900 mil reais. E eu perguntei para ele, mas como assim? Eu não ganhei 900 mil. Ele disse, mas o senhor pagou. Você quer a multiplicação na tua vida? Seja fiel nisto que eu estou te ensinando, que você nem sabe de onde vai vir e vai começar a vir. Imagina só, em 4 meses, 900 mil reais. Isso significa o quê? Que por mês eu paguei, ganhei, quantos mil? 200 e poucos mil. Não tem explicação, gente, eu não ganho isso. Estão compreendendo como funciona? Quando você é próspero, você vai abundar. Quando vocês forem na casa do sobrenatural, vocês vão conhecer esse prédio que eu estou falando, que é o prédio da administração e das suítes dos preletores. Amém? Põe a tua mão no coração, feche os teus olhos e diga comigo, Senhor, com este ensino, eu quero te pedir perdão por todos os momentos que eu fui infiel. Mas eu quero fazer um pacto nesta noite de fidelidade. Por isso, Senhor, tudo que está contra mim em relação a dízimos e primícias, eu estou me arrependendo para começar um novo tempo na minha história, em nome de Jesus. Para você ter uma ideia, o que Deus fez comigo, no início de 2018, eu cheguei para Marili e disse, Marili, vou te levar para a 8ª lua de mel. Oitava lua de mel. É um leão. Entendeu? E sabe para onde eu vou te levar? Ela disse, para onde? Para Veneza. Viu, pastor? Só estou mostrando as pedras para o senhor.
tá? Para Veneza. Daí eu tinha no banco, assim, mais ou menos nada. Passou janeiro, passou fevereiro, foi passando. Até que eu vim pregar um dia em Santa Catarina, e um pastor de Santa Catarina, eu já tinha passado pela cidade, liga para mim e diz: Coraiola, Deus me tocou que eu tenho que dar uma oferta sobrenatural para uma pessoa que viva no sobrenatural, para desatar o sobrenatural da minha vida. Mas o sobrenatural de cada um é diferente, né? Então eu quero que você volte na nossa cidade, porque eu quero te dar essa oferta. Eu digo, meu Deus do céu, só a passagem para trocar, R$ 2.500. E se o sobrenatural dele é R$ 100? É ou não é? Porque para algumas pessoas, R$ 100 é sobrenatural. Eu digo, meu Deus, já vou ter que pagar o avião. Eu já pago tudo normalmente, mas agora para trocar a passagem é mais R$ 2.500. E eu ouvi Deus. Eu não faço nada sem ouvir a Deus. Eu digo, e daí, Senhor? Ele disse, volte. Troquei a passagem, voltei. Cheguei na cidade. E ele marcou uma reunião com a diretoria da igreja. E daí eu fui para a reunião. Ele me entregou um envelope na mão com um cheque. E disse, aqui está a nossa oferta do sobrenatural. Eu orei com ele e fui pro hotel. Eu não tinha nem coragem de ver o sobrenatural. Daí eu fui. Gente, cheguei no hotel. Sabe como o Silvio Santos fazia? Ele ia mostrar e depois fazia assim. Eu fazia assim. Eu ia puxando e punha de volta. De quanto que era o cheque? Quanto vocês acham? Hã? R$ 100.000. Para onde eu fui? Fui para Veneza. Daí, por que Deus me levou para Veneza? Porque a minha família saiu de San Nazário, 60 quilômetros de Veneza. E eu estava indo lá para quebrar a última maldição que eu tinha na área financeira. Eu fui em San Nazário e quando eu peguei o documento do meu bisavô, eu tive que ir no historiador da cidade. E o historiador disse, a sua família faz parte de um livro aqui da cidade. Me deu, inclusive, os livros. E daí ele disse, sabe por que a tua família foi para o Brasil? E ele falando em italiano, gente, e eu falando em português. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eles comiam todos os dias só fubá com água. Então, toda essa carga de maldição hereditária, de miséria e de pobreza, já veio com eles para o Brasil. E eu sou meu avô, meu bisavô, meu avô. Então, eu já estava lá na 5ª geração de miséria e de pobreza. A minha mãe morreu e não deixou herança. Meu pai morreu e não deixou herança. E isso era a nossa história, da nossa família. Resultado, fui em San Nazário, quebrei a maldição lá e fui no porto de Gênova, porque foi da onde eles saíram. Inclusive, se entrar no meu canal do YouTube, põe lá Porto de Gênova, Coraiola, você vai ver a oração que eu faço quebrando a maldição em Gênova. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, afinal de contas, por que você entregou essa oferta para mim? E Deus me respondeu, você quebrar a maldição da pobreza e da miséria com R$ 100.000 no bolso é uma coisa.
E você querer quebrar a maldição sem nenhum tostão é outra história. Sabe por que eu estou te dando o meu testemunho? Porque Deus estará mudando a história de muitos de vocês. Porque vocês podem estar vivendo comigo, mas não precisam viver a vida inteira como eu vivi. Vocês podem mudar porque eu mudei a minha história. E se eu mudei, você também pode mudar. E por que eu mudei? Por causa dessas práticas que eu acabei de te falar. Eu tive que tomar uma atitude. Ser fiel no dízimo, ser fiel na primícia, começar a semear em vidas como missão e como semeadura e agradecimento ao Senhor. Amém? Então não estou te falando de uma coisa que eu li em livro. Isso daqui é vida vivida. Hoje eu faço qualquer coisa. E por que eu consigo fazer? Porque o Senhor mudou a minha história. Amém? Diga para o teu irmão, você pode orar 10 anos. E a tua vida financeira não vai mudar. Porque dinheiro é a semente do dinheiro. Isto é, a oferta traz à existência a espécie na sua semelhança. Oração é uma coisa, oferta é outra coisa. Você quer prosperidade, você tem que semear. A gente quer ganhar dinheiro orando. Não, orando é para poder, é outra história. Quando você ora, manifesta poder na tua vida. Mas se você quer prosperidade, sabe onde que se decide prosperidade? No gasofilácio. É isso que as pessoas não compreendem. Me diz uma coisa, um empresário, ele faz investimento ou ele fica orando em casa? Ah, é? Gozado que no mundo vocês sabem agir. E na igreja vocês querem que a coisa seja de outra maneira. É a mesma coisa. O mundo funciona do que ele copia do céu. Se um empresário ele cresce porque investe, eu só cresço quando eu aprendo o quê? Investir. Então amanhã vai ter um culto à noite aqui, que é o culto da tua virada. Aonde você vai ser o quê? Fiel nas primícias. Sabe o que você vai fazer? Você vai profetizar o que você vai começar a ganhar. Amém? Claro que não. Primeiro semeia, depois ganha. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Dai e dar-se-vos-á. Amém? Muito bem. Diga para o teu irmão, meu irmão, esse foi o coquetel inicial. Agora nós vamos para o jantar. Eu vou te dar o maior segredo espiritual que, se alguém conhece, pode viver. Eu quero falar agora à noite sobre isto daqui. A lei dos 2 altares.